Senhores Presidentes de Comissão, Senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios, restantes membros da Associação Nacional de Municípios, Senhores Deputados. Senhora Presidente, eu queria começar por onde a Senhora começou, que foi o Fundo Social Municipal, e gostava que fosse esclarecido a esta Câmara o seguinte: o Governo, através do Conselho de Ministros, coloca a PPL a conhecimento público e da Assembleia da República no dia 7 de outubro. Entretanto, o Parlamento tem conhecimento no dia 12, na Conferência de Líderes. As propostas de alteração poderiam ter sido apresentadas até dia 14. A senhora, no dia 11, dá despacho e uma comunicação a todos os autarcas associados que o acordo está feito. Considera que este seu antecipar de comunicação aos autarcas foi uma falta de respeito com o Parlamento porque o processo legislativo ainda não estava concluído, ou o Governo já lhe tinha garantido que o rolo compressor do Partido Socialista lhe garantia que isto estava aprovado e por isso não havia sequer necessidade de fazer qualquer alteração à lei, porque era assim que estava feito. Em relação à questão da descentralização, fazer apenas um considerando. Considero bastante interessante que a Presidente da Associação Nacional de Municípios acabe por não defender o municipalismo, como fez agora mesmo, e defenda o princípio da regionalização, que é algo que não tem muito uma coisa a ver com a outra. Passando esta parte, a questão da descentralização, gostaria de saber se os municípios estão satisfeitos e como é que chegaram ao valor da descentralização na área da educação, nomeadamente nos valores previstos para a alimentação, e se consideram os municípios que estão tranquilos com os valores que estão a ser passados pelo Governo Central para a área da administração. Entretanto, existiam cerca de 300 escolas que eram prioritárias na sua intervenção, passaram a 30, e estas 30 que eram extremamente prioritárias a fazer durante o período de um ano. Algo que se sabe, e pelo que vimos no Orçamento de Estado, nem sequer há verba para estas 30. Como é que vão ficar os municípios que tinham estas 30 escolas previstas neste pacote financeiro? Entretanto, hoje temos conhecimento da situação de que, aliás, esta audição começou quase como uma preparação para a audição da Ministra à tarde. O PS não fez uma única pergunta, apenas veio expor o programa do Governo e não fez uma única pergunta à Associação Nacional de Municípios. Já ouvimos hoje de manhã e vimos as notícias hoje de manhã em que a Sra. Ministra assume claramente que não vai mexer na questão dos 5% para os autarcas. Já falou sobre isso, acha que deveria ser reposto depois da Troika, etc., e de Passos Coelho, mas perceber agora que temos conhecimento das declarações da Sra. Ministra hoje de manhã, como é que reage a isto. Entretanto, existem também a questão da descentralização nas obras e as obras que se mistura muitas vezes a expressão parque escolar, sendo que o parque escolar não tem nada a ver com o parque das escolas. Inicialmente estava previsto uma verba de 20 mil euros, existiu uma negociação e passou para 31 mil euros. Como é que chegámos a este valor? A senhora está a assinar com a cabeça a dizer que não. O senhor Secretário de Estado, quando esteve em audição, diz que os 31 mil euros foi uma média calculada e que será este o valor. E, aliás, o senhor Ministro da Educação também se referiu a ela aqui neste plenário. Como é que chegámos a este valor? Tendo em conta que a referência que o Governo diz é que são as escolas do Parque Escolar, só que as escolas do Parque Escolar são novas. Portanto, ter isto como base há alguma coisa que não está certo. Tenho ainda uma pergunta, porque falou dos transportes e da mobilidade nas áreas metropolitanas. A área metropolitana de Lisboa, por exemplo, onde praticamente todos ou todos os municípios são associados à Associação Nacional de Municípios, passa uma dificuldade neste momento do arranque definitivo da Carris Metropolitana, que inicialmente, em 2018, o Presidente da área metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, não conseguiu a dotação financeira de 31 milhões de Orçamento de Estado e agora o Ministro das Finanças, Fernando Medina, lá conseguiu meter os 31 milhões. Os municípios já adiantaram o dinheiro e neste momento o projeto arrancou, não há motoristas e estamos a contratar em Cabo Verde e estamos a contratar no Brasil, fazendo uma troca de serviços precários, colocando dumping no valor dos ordenados e dos vencimentos, fazendo com que quem vem de fora em troca de residência possa estar no nosso país para resolver esta atrapalhada que foi criada na área metropolitana de Lisboa. Última pergunta que lhe faço, e para concluir, hoje, às 9 da manhã, a Sra. Ministra Ana Abrunhosa diz que o Governo não tem condições para pagar os 156 milhões das despesas com o Covid aos municípios. Gostaria de saber o que é que têm a dizer acerca disto. Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, tentar ser o mais sintético possível para cumprir os 2 minutos. Em relação ao Fundo Social Municipal, ficamos a perceber que então foi o Governo que faltou ao respeito à Assembleia porque já tinha assumido o acordo com a Associação Nacional de Municípios sem que o processo legislativo estivesse completo.
assumindo claramente que a bancada do Partido Socialista iria levantar a mão e que o assunto estava resolvido. Em relação... Calma, tenham calma. Em relação à pergunta que lhe foi feita em relação à área metropolitana de Lisboa e à Carris metropolitana, não me respondeu, creio que por lapso, para saber se conhece o processo e se sabe o que é que está a acontecer em relação ao recrutamento que está a ser feito em Cabo Verde e a forma como os municípios ficaram com a criança nos braços para tentar resolver sem terem hipóteses de resolução. Em relação às dívidas Covid, Sr. Presidente, temos aqui uma situação que, para além dos municípios estarem a adiantar dinheiro, ou adiantaram o dinheiro nas dívidas do Covid, não estão a receber, e a Sra. Ministra diz que não tem o dinheiro para o colocar em Orçamento de Estado, a Sra. Diz que vamos continuar a reivindicar, mas se não está no Orçamento de Estado, então onde é que vamos buscar o dinheiro? Agravado ainda pelo facto das próprias juntas de freguesia também não terem o dinheiro que está inscrito na DGAL, do Sr. Presidente da ANAFRA, que virá a seguir, dizer que a dívida são cerca de 5 milhões, do Sr. Secretário de Estado dizer que são 36 milhões, de sabermos que são os municípios, porque as juntas de freguesia não se podem endividar junto da banca, são os municípios que se estão a endividar para resolver o problema e substituir isso ao Governo, porque o Governo não assume as suas responsabilidades, apesar de diversos ministros terem garantido, inclusive em Congresso da Associação Nacional de Municípios, que a situação estava resolvida, nomeadamente Alexandra Leitão tinha assumido a responsabilidade junto da Associação Nacional de Municípios e agora não há dinheiro. E a pergunta que eu lhe deixo é se esta falta de dinheiro junto das juntas de freguesia está ou não está a criar um problema de endividamento por parte das câmaras municipais que não conseguem resolver a situação da descentralização, estão a misturar tudo, quase como se estivéssemos a meter na bimbi, misturamos tudo e sairá dali alguma coisa. E está-se a misturar a falta de dinheiro que existe. Ria-se à vontade, porque são as juntas e a população que estão a pagar a custa daquilo que os senhores não sabem fazer. E o que está a acontecer é, ou não é verdade, que o número de contratos interadministrativos e protocolos de colaboração com as juntas de freguesia aumentaram significativamente para financiar as juntas de freguesia que não têm capacidade de endividamento e que são as câmaras que estão a assumir a responsabilidade de tarefeiros que o Governo e o Partido Socialista não têm capacidade de assumir.